Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O programa Despertar traz hoje um grande amigo nosso, voluntário desta casa, diretor, e que já fez muitas coisas em favor de pessoas idosas, crianças, adolescentes. E hoje ele está aqui para a gente conversar, saber das suas ideias, das suas origens, das suas filosofias. Nelson Bastos, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E eu sempre tenho surpresas, né? Embora eu frequente a casa o dia inteiro, tem salas que eu não entro. E essa aqui eu vi que deu uma aumentada e puseram uma cortina nova ali. Ficou bonito pra caramba isso aí. Tá certo. Nelson, você nasceu em Bauru? Nasci em Bauru, 2 de abril. Por sinal, eu tenho... Quase que eu me esqueci. Diga. Por sinal, eu tenho 2 pessoas que seguiram a minha data de nascimento. Um por inveja, o tal de Chico Xavier. Ah, é? E outra minha neta. E outra tua neta. Não esqueça. Minha neta mais velha, que já é médica. Médica, eu sei. Nelson, você sempre teve educação religiosa? Sempre. Naquele tempo de moleque, eu fiz, chamava catecismo, né? Eu fiz o catecismo no Vicente de Paulo, com a dona Alice. Ah, já começou no Centro Espírita? Ah, sim. Minha família inteira é espírita. Eu fiz com a dona Alice, que eu nunca mais a vi, já deve ter passado há muito tempo, porque... Provavelmente. Faz um bocado de tempo já. É. Mas quando eu vou ao Vicente de Paulo, ocasionalmente fazer alguma palestra, eu entro e me dá uma saudade danada. Comigo também, porque eu comecei a frequentar aulas de... Não vamos chamar de catecismo, né? Já aulas para jovens, assim, num centrinho que havia na Vila Falcão, chamado Maria de Lourdes, não existe mais. E eu fui muito bem acolhido por João Durval Previdelo, que foi o meu guia, meu patrono, meu padrinho durante a vida inteira. O Durvalzinho foi um grande amigo meu. Pouca gente sabe, mas eu me dava muito bem com o Durval, a gente era vizinho, fizemos a faculdade de Direito juntos e trabalhávamos no banco do Caixa, um ao lado do outro. Né? Sim. E dia 1º de agosto de 74, ele teve aquele acidente que vitimou ele e o Vinícius, o filho dele, né? Isso. Foi uma perda. Para mim, assim, no hall de amigos que eu sempre orei, sempre agradeci a Deus, você, o seu irmão José Bastos e o Durval, pessoas queridas. Estamos falando aqui de João Durval Previdelo, um querido amigo que teve um trabalho bastante importante na evangelização e depois na unificação do movimento espírita de Bauru. Ele era responsável pelo movimento regional e o movimento local também. Nelson. Eu posso só fazer claro. um apêndice aí com o Durvalzinho? Eu era um espírita marca barbante, né? Eu ia para beber, jogar bola, aquela história toda, o Durvalzinho me convidava para algumas coisas na doutrina e eu nunca dei bola, até que ele morreu. Antes de morrer, ele me deu um livro, está autografado, Quando os Fantasmas se Divertem. Opa! Que está guardado, Baçaí. Não empresto para ninguém. Carlos de Brito em Baçaí. E o Durvalzinho, depois que morreu, numa das comunicações que ele trouxe, ele diz assim, uma das coisas que eu sinto muito aí na Terra foi ter perdido muito tempo meu sem fazer nada. Quando ele falou isso, foi uma paulada no meio da minha testa, porque se ele que não fazia tudo, falou que não ele fazia que era nada, batalhador, né? Eu falei, eu estou perdido. Então eu estou perdido. E é que você começou a se ligar mais. Foi aí. Puxa vida, é uma informação muito importante. E a filha dele, a Maísa, né? Estava em Brasília, a última informação que eu tive dela. Um dia ela chegou para mim, ela estava trabalhando aqui no Banco do Brasil, ela falou para mim, você tem alguma coisa com a assinatura do meu pai? Olha só. Eu falei, tem um livro, mas eu só vou mostrar para você que nem adianta que você não vai ficar com ele, que é o Quando os Fantasmas se Divertem. Show do céu. Tenho saudade dele. Ô Nelson,
nós estamos chegando no final do primeiro bloco e eu estou gostando que nós não estamos assim muito formais. Não estamos presos a nada. Estamos tendo uma conversa e o telespectador gosta disso. É exatamente dessa maneira mais simples de a gente conversar. Me fala um pouco da Dona Tide. Dona Tide é uma mulher corajosa. Sabe que eu sou pescador, né? Eu pesco lá no Pantanal. Desculpe, mas marca barbante também, né? Não, eu sou pescador mesmo. Ah, é? De passar sol a sol. E lá no Pantanal, quando eu fui em 80, comecei por lá mais ou menos uns 79, eu fui a Porto Esperança, onde meu pai, em 39, trabalhou na construção daquela ponte ferroviária que tem lá. Certo. E lá não tem nada, hoje não tem nada. Naquele tempo, em 39, devia ter menos de nada. E minha mãe tinha se casado há pouco tempo e foi para lá, no meio daquele mato, acompanhar meu velho. E eu fico pensando, hoje em dia ninguém faria mais isso. Não, em outros países aí a gente é obrigado a fazer isso, né? Felizmente no Brasil não há mais essa... Naquele tempo não havia estrada, não havia nada. Ela conta um caso que ela chegou lá e falou que gostava de peixe. E naquela época peixe ali era o que mais tinha. Ela disse que todo dia acordava cedo, o tanque dela estava cheio de peixe, a turma pescava à noite e ela jogava tudo de volta no cão, aguentava mais. Mas Dona Tide foi uma guerreira. E até os últimos tempos dela, ela era voluntária com você no sábado da sopa. Na sopa e aqui na Valeda, no cantinho também ela fazia crochê, tricô, esses negócios aí. Foi uma pena. Não, mas é o nosso caminho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Essa conversa gostosa com essa pessoa querida que é o Nelson Bastos. E no próximo bloco eu vou começar falando com ele a respeito do trato que nós devemos dar para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa invólucro que eu estou criando é para falar realmente de criança, de jovens, adolescentes de Bauru que precisam de apoio. Não saia daí. No instantinho, Nelson Bastos vai estar nos dando a sua experiência de vida nessa área de assistência e promoção social. Voltamos já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, que está contando com a presença desse querido amigo trabalhador, Nelson da Silva Bastos. Nelson, como é que foi a sua convivência com o seu irmão José Bastos? Eu tenho duas fases da minha convivência com o José Bastos. Fase 1, em que eu era adolescente e ele também, ele era 2 anos mais velho que eu. E eu, por motivos N, e ele também, a gente brigava quase todo dia. Eu vou te contar um fato para ver como que era. Eu dei uma enxadada no pé dele uma vez. Meu Deus! Eu guardo isso aí com tanto carinho, porque isso aí se transformou depois... No motivo de brincadeira? Na semente da grande amizade que nós tivemos. Ah, é? É. Porque a partir daí a gente começou a entender que, isso não era a vida, né? Claro. Os jovens ainda brigando por causa de besteiras, né? Sim. E depois disso aí, o Zé Bastos foi meu grande amigo. Eu perdi o João Durval Previdelo, sim, falei agora há pouco sobre a sim, grande amizade, e perdi meu irmão. Perdi no sentido... no sentido material, sentido né? figurado, né? Eles estão ali aguardando a gente lá. Perdi meu irmão.
foi uma perda muito grande para mim. Foi desastroso. Se eu não tivesse uma base espírita, talvez eu tivesse até desistido de tudo que eu estava fazendo para largar tudo e deixar para lá, né? Ele faleceu num acidente de carro. Como o Durval, né? Durvalzinho lá na entrada de Campo Grande. E ele parece que E o Zé lá em Itabuna, na Bahia. Bahia, né? Nós estávamos viajando em férias, nós dois. 2 carros, eu estava indo para o Piauí e ele já estava voltando. Nós tínhamos passado uma semana juntos em Recife. E eu fiquei sabendo da morte dele à noite. Ele tinha morrido de manhã, porque lá naquele tempo não tinha a comunicação que tem hoje. Sim. Foi uma perda bastante expressiva, mas a semente que ele plantou, Cine, era muito vigorosa. Me ensinou demais, demais. Até hoje eu tenho as minhas orações e tenho a minha saudade bem guardadinha dentro do coração de fatos expressivos dentro da doutrina e fora da doutrina como família. Depois que nós casamos, eu casei antes que o Zé. Depois que nós casamos, entendemos que cada um tem a sua vida e ninguém dá palpite na vida do outro. Então tivemos uma convivência belíssima. Nunca discutimos, nunca falamos você está certo nisso aqui, você está errado, cada um tinha a sua opinião. É maravilha. Nós estávamos aí sem evangelização aqui no SEAC. O Richard lá no banco me chamou pedindo para que a gente criasse um quadro de evangelizadores, organizasse. E o Josiba, o José da Silva Bastos... Ninguém sabe por que é Josiba, mas... José da Silva Bastos. Ele imediatamente uniu-se a mim, ele e o Luiz Auro Tesani. Formamos um trio aí que organizamos essa evangelização por 10 anos. Um trio que deixou saudades. Então, e conosco surgiu a pré-mocidade espírita, a atual MEAC também, que inclusive está precisando de dar uma revigorada também, né? Requentada. Isso. E o Zé tornou-se um irmão, como era para você de sangue, um irmão espiritual. Cara sensacional. Isso. Nunca teve eu espero que eu mereça me encontrar com ele. Essa turma deve estar tudo do outro lado lá esperando a gente, viu, Gurgel? Porque eu já estou bem velhinho, então daqui a pouco eu vou estar encontrando. Eu também vou estar por lá também. Nelson. Deixa eu só falar um negócio do Luiz Aldo. Diga. Eu lembro do trio, né? Eu já estava aqui há muito tempo. E esse dia nós vamos fazer uma reforma de estatuto, você deve ter vindo aí para assinar. E meu prazer muito grande foi o Luiz Aldo ter vindo aí para assinar. É um esforço grande da parte dele, né? Ixi Maria, Luiz Aldo é um companheiro de longa data. Uma outra pessoa que teve uma importância fundamental para o desenvolvimento tanto das palestras de domingo, como as aulas para as crianças, aulas cristãs, de evangelização cristã, foi o Leopoldo Zanardi. Leopoldo Zanardi, Walter Comini e Gilberto Zanardi, que lançaram a reunião de domingo aqui no SEAC. Que frutifica até hoje. Exatamente. É uma das reuniões mais concorridas. Aí você fala do Leopoldo Zanardi, ele está com dificuldades até de comparecer todos os dias aqui, aquela história toda. Sim. E eu tenho um prazer muito grande quando eu venho e ele está sentadinho naquela cadeira na livraria, acolhendo a todos e sempre com alguma informação. Agora ele estava hospitalizado, me parece que já saiu do hospital, não? Sim, parece que já está bem. Mas o Leopoldo é um elemento de grande importância aqui no nosso quadro de colaboradores. Deixa eu só explicar o que é o Josiba, porque eu sou o Nesiba. Você? Naquele tempo a gente comprava bicicleta com uma dificuldade monstra. Sim. Pô, em 1900 e alguma coisa. Eu nunca cheguei a ter a minha, viu? Aí o Zé tinha uma bicicleta e no selim da bicicleta, para ninguém lançar a mão, ele escreveu com a ponta no canivete, riscando Josiba.
E eu escrevi na minha, Neziba. Eu tenho um primo lá no Recife, Sim. que ele só me chama de Neziba. Por causa dessa Acho que é um dos poucos que ainda lembra do processo Josiba-Neziba. Então, essa conversa que estamos tendo aqui de reminiscências, de saudade, né? Ela é muito boa, né? E as pessoas que estão em casa, todas elas têm a sua história, né? Tem o seu momento assim de reflexão. Nelson, no próximo bloco a gente vai conversar especificamente sobre o trabalho social do Centro Espírita Amor de Caridade, tanto de crianças, como dos albergues, do albergue, como as atividades doutrinárias aqui do centro. Mas para encerrar este bloco, nós temos só mais um minutinho. A questão do albergue. Eu fui plantonista no albergue. E você? Eu fui plantonista do albergue aos domingos à noite, eu e Zé, eu e meu irmão. No tempo do Seu Moreno, lembro? Do Torralba, Zé Torralba, aquele pessoal todo do Seu Iraí. Eu voltei ao albergue essa semana passada. Nós construímos o albergue em 2008 a 2010, na gestão que eu era presidente. Realmente, a sua participação foi fundamental para que tirássemos o albergue daqui e colocássemos no local adequado. Foi maravilhosa naquela E criou espaço aqui também para outras coisas. Né? Abriu espaço. Eu voltei ao albergue e fiquei com saudade daquele tempo. Saudade das pessoas que necessitavam do albergue. Mas acho que isso aí é assunto para a gente tratar um pouquinho mais longamente numa segunda parte da entrevista. Perfeito. No próximo bloco eu vou perguntar para você a respeito do albergue, da creche e daquilo que você acha que o SEAC precisa ainda fazer para cumprir a sua grande missão. Não saia daí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um intervalo institucional, geralmente falando a respeito de algum livro, de algum autor desta casa, mas já estaremos de volta com a continuidade do programa Despertar. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Uma conversa gostosa, assim como se fosse ao pé do fogo. E Nelson Bastos está nos falando das suas experiências, das suas ideias. Nelson, nós vamos ter aqui um pouco menos de 8 minutos agora para falar sobre o albergue noturno e sobre a creche berçário Nova Esperança. O albergue noturno eu acho que é uma das grandes escolas que a gente oferece para quem quiser aprender a ser humilde. Porque a gente trabalha como voluntário no albergue desde aquele tempo em que ele funcionava aqui e hoje que ele está funcionando lá embaixo com um público já totalmente diferenciado. Mas a gente vê pessoas sofredoras em todos os ângulos
E a gente tem que aprender com essas pessoas o valor que eles dão à vida. Por que ele é chamado do Hotel dos Pobres? Justamente por isso. Porque nada se cobra e se dá um atendimento humano a essas pessoas. Você falou do seu pai que trabalhou naquela ponte da ferrovia. Houve uma época que muita gente vinha do Mato Grosso e não tinha onde ficar. Não tinha. E eu me lembro, você se lembra também, porque era do nosso tempo, nós ficávamos fazendo plantão esperando o trem da Paulista que chegava às 10 horas da noite, que era o último que desembarcava o pessoal aqui. Isso mesmo. E esse pessoal era sofrido. As pessoas falam albergue, eu tenho uma passagem que eu não vou falar o nome da pessoa, mas vou contar o caso. Quando nós começamos a pedir recursos para construir o albergue lá embaixo, eu fui a um empresário, grande empresário de Bauru, em companhia de um amigo que já até desencarnou. E quando eu falei que era para o albergue, ele falou, para o albergue eu não dou nada. Vocês estão tratando de moradores sem futuro. Dói tanto a gente ouvir uma coisa dessa, porque talvez esses moradores sem futuro nunca tiveram a oportunidade de alguém dar um abraço neles. Então, esses fatos me... Agora, o albergue é a grande escola. Eu aprendi muito no albergue e continuo aprendendo até hoje. Eu ia falar que o público é diferenciado, porque o público hoje é diferenciado. Antigamente vinham as famílias, como você disse, lá de Mato Grosso, de São Paulo, do Nordeste, muita gente, com aquele monte de criança, um monte de sacos de roupa, e eram acolhidos aqui na casa. Hoje, infelizmente, o público modificou. Hoje é muito jovem drogado, muito jovem dado a bebida, muitos jovens ainda sem rumo. E nós estamos tentando dar rumo a essas pessoas. Continuamos com esse trabalho maravilhoso. Agora, em contrapartida, desde que nós inauguramos a creche, eu tenho reencontrado muitas pessoas que chegaram lá tomar sopa, me reconhecem, me chamam de tio. E você pôs assim a mão na massa, acolhendo crianças e jovens. Como é que você se sente com a realização dessas criaturas? Porque com o passar do tempo a gente vê o fruto desse trabalho. A creche é talvez a maior experiência que deve ser seguida pelo poder público sem qualquer pretensão da nossa parte. Porque você recebe aquela criançada pequenininha, dá comida para eles, dá amor para eles, dá acompanhamento e a família também. Me chateava muito há 20 anos, talvez, não sei quantificar, quando as crianças ficavam lá até aos 5 anos e 11 meses e eu chegava fim de ano e falava tchau e benção, não tem mais espaço para você aqui. Aquilo era uma tristeza. Hoje não, hoje nós temos núcleos nossos que acolhem essas crianças que saem de alguma coisa e vai para um canto, não vão para a rua. E não vão ser cuidados por irmãos menores que não têm a mínima possibilidade de cuidar deles. Ou pelas avós, né? Porque geralmente, você sabe muito bem disso, que as mães geralmente tinham filhos com vários, pais companheiros. E as mães é que cuidavam, né? Sem dúvida disso. Aí, a creche é uma semente que continua germinando em mim. Eu estou na creche desde o dia da inauguração, antes da inauguração, né? Nós estivemos juntos lá, né? Estivemos lá em cima no Centro Comunitário da Nova Esperança e continuo até hoje. Até hoje. Eu sou ainda o velho remanescente daquela turma que faz comida aos sábados para distribuir para o pessoal pobre. Nelson, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que você desse uma repassada aí. Em televisão, você sabe como que é, tem que ficar de olho no relógio. Então, a palavra é livre para você falar do Durval, da sua vida aqui, das suas ideias, da creche, o que você quiser falar, fique à vontade. Eu não falaria nem do Durval, nem do Zé Bastos, nem do Luiz Aldo, nem do Leopoldo, porque essas pessoas já são reconhecidas pelo excelente trabalho que fizeram. Eu queria só, nesse momento de final, fazer um convite ao trabalho dos jovens que estão por aí ainda sem muita possibilidade de conhecer a doutrina, que venham à casa
a esta casa, as outras 20 casas que tem em Bauru, aprender um pouquinho do Espiritismo, ver que se espera do elemento encarnado, reencarnado. Aliás, irmãos nossos evangélicos fazem um trabalho muito bem feito de recepção, de abrir as portas. Eu acho que falta um pouco disso para nós ainda, né? Essa acolhida. Nós tentamos aprender. Eu fui com o Richard em São Paulo receber uma doação faz muito tempo. E quando chegamos lá, o nosso horário de atendimento era às 2 horas da tarde, nós chegamos às 11. O porteiro da instituição que ia nos recolher sabia o nosso nome, sabia exatamente a hora que ia ser atendido e para onde nós devíamos ser encaminhados. Olha só. E aqui nós não temos isso. É verdade. Aqui a pessoa chega e fala, vai na sala 29. Isso. Ainda estamos aprendendo. Então, esse acolhimento que era dado para o albergado, para o itinerante, é dado ainda para aqueles que estão ainda envolvidos na bebida, na droga, é dado para a criança, para o adolescente, nos nossos núcleos sociais. Temos que também fazer a mesma coisa aqui na sede, né? Na sede. Fazer com que o acolhimento espiritual seja melhor. Sem dúvida nenhuma. Isso. Então, agradeço a sua presença, Nelson. Eu que agradeço. O tempo foi muito curto. Foi mesmo. Ficou jogando papo aí para tudo quanto é lado e acabou o tempo. Isso. Mas numa próxima oportunidade eu gostaria da sua presença. Se Deus quiser. Muito obrigado você pela sua audiência. A conversa foi maravilhosa. E espero que na próxima semana você esteja conosco com outro despertar, com mais algum assunto do seu interesse. Muito obrigado e até lá.